Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro traz a mensagem dos Abrahams, toda então um conjunto, um apanhado de todas as mensagens, de acordo com o que eles disseram aqui, que foi feito nesse livro. Esse livro então foi a Louise Hay, que pediu então a eles para fazer esse apanhado, porque ela queria disseminar pelo planeta os princípios do bem-estar. Esse desejo dela levou a nos pedir para escrever esse livro, contendo todos os ensinamentos dos Abrahams. Ele está dizendo isso, então, é a Esther e o Jerry Hicks que estão escrevendo esse livro, e as mensagens dos Abrahams, elas são canalizadas pela Esther Hicks. E o marido dela, o Jerry Hicks, ele explicou que esse seria o primeiro livro, de acordo com ele, que traria uma segunda parte, que seria a parte prática, para a gente poder entender como pedir e receber o que a gente deseja ser, fazer ou ter. E nós estamos finalmente nessa segunda parte do livro, que traz 22 processos práticos para que isso aconteça. E a primeira parte, eles deixaram claro ali para a gente que a gente só não recebe o nosso pedido por nossa própria falta de atenção, por nossa própria, entre aspas, culpa, porque eles dizem que a gente, quando a gente deseja alguma coisa, é como a gente ficar mais concentrado na ideia de que não temos a coisa do que na vontade de tê-la. E aí eles disseram que isso acontece porque nós somos seres vibráteis e porque tudo que a fonte entende quando a gente pede para responder o nosso pedido é a vibração. Por quê? Porque a secretária que traz o pedido que a gente pediu é a lei da atração. E a lei da atração, ela entende o nosso ponto de atração. E o nosso ponto de atração daquilo que a gente deseja é determinado pela nossa vibração. E como é que a gente sabe em que a gente está vibrando? A gente está vibrando na falta daquilo que a gente quer, ou a gente está vibrando na certeza, na felicidade, na sensação que a gente vai ter com aquilo que a gente... Quando a gente receber aquilo que a gente está pedindo, que a gente está desejando. A gente sabe isso prestando atenção nas nossas emoções. Eles dizem que as emoções são os principais parâmetros, as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E aí eles disseram, que suposto a gente entendeu, somos nós que criamos a nossa realidade, ponto. Isso é se a gente ficar teimando em não entender isso, é como se a gente dissesse que as leis, então, naturais que regem essa nossa realidade, que elas são... elas podem ser burladas. É como se a gente disser que a lei da gravidade então não funciona para a gente pega um copo, solta e ele vai voar, ele não vai cair, se estatelar no chão. Então é a mesma coisa, as leis que regem essa nossa experiência temporariamente humana, nós que somos seres infinitos, nós que somos seres espirituais eternos, consciências em expansão, essas leis, elas são absolutas, como o todo é absoluto, como tudo que existe está no todo, como tudo que existe tem consciência menos ou mais expandida, e como as leis, as regras, os parâmetros para que a gente faça essa travessia da melhor forma possível também é absoluto, que é a mensagem de Jesus Cristo que ele veio trazer. Como é que a gente faz essa travessia? Ele ensinou, ele explica ali no livro Boa Nova, que do Orwell, eu fiz esse Boa Nova, eu deixo para ele deixar aqui se você quiser ver, psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, mas eu não sei se foi nesse ou se foi no Há 2000 anos, que traz a história do Emmanuel, o mentor de Chico Xavier também, que Jesus Cristo explica que ele traz então, se a gente quiser saber como fazer essa travessia, que é entre luz e sombra, se a gente quiser ir mais, não flertar tanto com a sombra, se a gente quiser chegar mais rápido ali na linha de chegada, ele mostrou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente quiser tá fazendo essa travessia, se a gente quiser entender dessa forma, a gente estiver pronto para entender dessa forma, que somos nós que criamos a nossa realidade, então a gente entende que para que a gente mude o nosso ponto de atração só depende de nós. E se o nosso ponto de atração ele está atrelado às nossas emoções e as nossas emoções aos nossos pensamentos,
o que cabe a gente fazer? Ficar muito atento àquilo que a gente está pensando. Cabe a nós ser os guardiões conscientes da nossa mente, como aquele livro que esse realmente eu não lembro o nome, que diz que os pensamentos são como convidados em uma festa. Se a gente chega em uma festa e ninguém dá a mínima atenção pra gente, olha, eu duvido que tem muita gente que fique muito tempo. Você chega sozinho em uma festa e ninguém que está lá te serve em nada, te fala com você, você se vira de fininho e vai embora. É a mesma coisa com o pensamento. A gente não tem como evitar, porque nós estamos em um grande campo quântico, onde a gente tem muitos pensamentos que não são oriundos de nós mesmos, que vêm para a gente, e temos muitos pensamentos nossos mesmo, mas nós estamos aí. E aí a gente não tem como evitar pensamento negativo, mas a gente tem como não se identificar com ele, não pegar ele chega, a gente convida para sentar, traz tudo, ele fica mesmo, e ele traz, como eles disseram aqui nessa página anterior, no vídeo anterior, que um puxa o outro, puxa o outro e puxa o outro. A gente se identificou com o pensamento negativo, ele vai buscar pensamento negativo de todos os lados e traz mais, até a gente ficar completamente entregue. A gente cria o hábito e depois se escraviza a ele. A gente cria o hábito de deixar nossa mente à deriva e pensar negativo, depois fica difícil, a gente cai na depressão e aí fica bem difícil voltar. Porém, eles estão dizendo que não é impossível. Eles disseram também nas páginas anteriores que não importa em que estado a gente esteja, a gente se conscientizou, é só começar a voltar, que é gradativo, não é do dia para a noite, mas acontece. E aí então, na segunda parte do livro, eles trazem 22 processos práticos para a gente mudar o nosso ponto de atração. Nós estamos aqui no 16º processo, que é colocar nos eixos. E esse processo, eles estão exatamente dizendo como é que a gente pode fazer para mudar do pensamento negativo para o positivo. A gente deve estar muito atento com a nossa emoção. No vídeo anterior, eles explicaram a situação de um pai que tinha um filho que já passou da idade de fazer xixi na cama, porém ele continuava fazendo. E aí ele foi falar com os Abrahams e eles disseram, mas qual é a sua reação? Ele disse, eu fico frustrado, fico descontente, fico mesmo... fico zangado mesmo. E aí eles disseram, mas e se você, nesse momento, então você deveria perguntar o que eu realmente quero. Porque o que ele queria era entrar no quarto e ver a cama seca e o filho dele não envergonhado, tudo bem para os dois. Mas se ele chegar e ele via que não era esse o quadro que ele gostaria, e ao invés de dizer o que eu realmente quero, ele partisse, pegasse a emoção negativa e começasse, vai tomar banho outra vez, você fez xixi na cama de novo, você já passou da idade, você não tem vergonha, uma coisa assim, aí nesse caso perpetuaria. Mas ele disse, o que eu realmente quero? Que eu realmente desejo. Então é isso que eles estão explicando. Se no momento que a gente detecta a emoção negativa, a gente para e pensa, a gente não vai com ela, a gente para e pensa o que eu realmente desejo, aí tudo conspira para que a situação não ocorra mais, para que seja feita a transmutação. E aqui vamos então para a última parte desse vídeo do 16º processo, então, que é pensamentos se conectam a pensamentos que se conectam a pensamentos. Ou seja, um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E como eles disseram, eles vão repetir aquilo que eles já disseram ali, com certeza. Mas eu estou amando esse livro exatamente por isso. Eles disseram que é a força da repetição que a gente capta. Eles disseram que esse seria um livro repetitivo. Vamos voltar à imagem das extremidades do bastão. Quando você segura a extremidade negativa por muito tempo, fica vulnerável aos pensamentos negativos que o cercam e corre o risco de não se dar conta de que suas emoções negativas são um sinal de que está atraindo o negativo. Ou seja, aquela coisa, a gente começou a fazer aquilo que o Napoleão Hill explica no livro dele, eu acredito que é Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. Eu já repeti em vários vídeos também, que é como um carro que começa a passar em uma estrada de terra
e começa deixando uma marca superficial, e depois de tanto que ele passou, ele já deixou um sulco, uma valeta mesmo, não tem mais como ele pegar outra direção. Mesma coisa quando a gente se habitua a pensamentos negativos. Então, isso que eles estão dizendo, se a gente segura na extremidade negativa do bastão por muito tempo, a gente vai ficar vulnerável. A gente criou o hábito, a gente cria o hábito, depois se escraviza a ele. Aí fica bem difícil a gente estar aterrando esse sulco já que os pensamentos negativos fizeram e passar a pensar positivo. Porém, eles dizem que não é impossível, é isso que eles estão ensinando. Mas no momento em que toma consciência disso e deseja deliberadamente sentir-se bem, consegue largar essa extremidade e concentrar-se na positiva. Ou seja, a mesma história que o Napoleão Hill conta de uma forma diferente, que eles estão dizendo que é aqui comparando a um bastão. É uma extremidade positiva, a outra negativa. Mas e como é que a gente larga a extremidade negativa do bastão? Quando a gente se conscientiza. Porque se a gente não tiver consciente de que nós estamos segurando a extremidade negativa, não adianta. Alguém pode chegar e falar, olha, mas se você segurar ali naquela outra extremidade, você vai conseguir resolver essa situação. Mas se a gente não entende, se a gente não se conscientizou de que somos nós que estamos criando a situação que a gente não está desejando viver, que não está nos fazendo nos sentir bem, por isso, por estarmos segurando na extremidade negativa, estamos deixando a nossa mente criar e trazer mais pensamentos que se conectam a pensamentos, que se conectam a pensamentos, trazer mais negatividade. Então, não tem, só cabe a nós, só nós podemos nos conscientizar. E é isso que eles estão fazendo aqui dessa forma repetitiva, nos conscientizando de que é isso, para que a gente possa sair desse padrão a que a gente já se acostumou, desse hábito de pensar negativo, só se conscientizando. Assim, os processos de colocar nos eixos e do livro dos aspectos positivos são oferecidos para ajudá-lo a reconhecer, nos primeiros estágios, que você está segurando a extremidade negativa do bastão e que pode soltá-la imediatamente e procurar a positiva. Ou seja, eles disseram ali, antes de começar esses 22 processos, que eles poderiam mudar a nossa vida. Então, nesses dois processos que eles estão citando, que é esse que a gente está vendo agora, e também o anterior, que é Livro dos Aspectos Positivos, que então basta que a gente se conscientize. E eles trazem esses 22 processos, eu não disse no início desse vídeo, porém eles dizem que a gente deve estar lendo primeiro todos os 22 e depois escolher quais ou qual ou quais a gente vai seguir, e que não adianta fazer uma vez só, a gente deve fazer e refazer, assim como eles disseram, o Napoleão Hill diz no livro Pense e Enriqueça, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que a gente devia estar lendo o livro pelo menos 3 vezes, até que a ficha caísse. E aqui eles já fazem com que a gente leia 3 vezes, porque eles falam e escrevem novamente, refraseiam e vão mudando. Eles disseram que seriam repetitivos exatamente para que até o final do livro todo mundo tenha entendido, eu tenha entendido. E aí, então, eles dizendo, a gente pode, então, estar aterrando esse sulco que o carro fez de tanto passar ali na estrada de terra, desde que a gente entenda, olha, se eu quiser mudar de direção, eu vou ter que aterrar. Já que falamos da maneira como os pensamentos se conectam uns aos outros, queremos destacar um ponto que talvez você não tenha percebido. É muito mais fácil ir de um pequeno pensamento que o faça sentir bem para outro que o faça sentir bem, para outro que o faça se sentir bem, do que estar num lugar onde se sinta mal e de lá ir para um lugar onde se sinta bem. É aquilo que eu entendi. Em outras palavras, é que se a gente está no primeiro andar de um prédio, a gente vai subir pela escada, não tem elevador, é muito mais fácil a gente quer ir para o segundo andar, é muito mais fácil a gente ir degrau por degrau da escada. Se a gente ficar ali imaginando como é que a gente vai fazer para chegar no segundo andar sem pegar cada um dos degraus,
aí então vai ser muito mais difícil. Então, exatamente isso que eles estão dizendo, que se a gente a gente vai indo de um pequeno pensamento que faz a gente se sentir bem, para um segundo que faz a gente se sentir bem, para um terceiro que faz a gente se sentir bem, até que a gente sai, a gente aterra aquele suco de hábito de pensamento negativo. Não adianta, não é varinha mágica. Ah, eu estou com esse pensamento negativo, vou passar para positivo agora, eu estou na depressão. Não. O que eles estão dizendo é que a gente tem que... A primeira coisa é se conscientizar. Se a gente se conscientiza, pronto. Eu tenho que chegar ao segundo andar. Cara, mas não dá pra... Não dá só... Não tem elevador, eu tenho que ir degrau por degrau. E aí a gente... Exatamente isso. A gente vai passando de um pequeno pensamento que nos faz nos sentir bem e até estar num lugar onde a gente... É muito mais fácil do que a gente estar em um lugar onde a gente se sinta mal e de lá ir para um lugar onde a gente se sinta bem. Não é mágica, não é desse jeito. A gente se conscientiza e depois a gente trabalha para. E o último subitem é: salve a si mesmo. Nós o estimulamos a praticar o exercício de colocar nos eixos. Você tem duas alternativas. A primeira consiste em passar o dia sem ter ideias claras sobre o que quer, exposto a influências externas de que não gosta e só procurando mudar de eixo ao sentir as respostas negativas. A segunda é decidir conscientemente, logo no começo do dia, que irá procurar deliberadamente os aspectos positivos de qualquer questão. Cada vez que um pensamento ou emoção negativa quiserem tomar conta de você, o encontrarão preparado para identificá-los e mudar. Ou seja, aquela coisa que o Napoleão Hill diz no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, de ser dono da nossa mente, ou que a Catherine Ponder diz no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se quiser ver, de ser o guardião consciente dos nossos pensamentos, ou seja, estar consciente, porque eles dizendo que a gente pode, então, tem duas alternativas. A primeira, a gente pode passar o dia sem ter ideias claras sobre o que a gente quer. E aí a gente fica exposto a influências externas de que a gente não gosta. A gente deixa a mente à deriva ali e a gente vai mudar só quando a gente sentir que isso se apareceu na nossa realidade. E olha, todo aquele pensamento negativo que eu tô tendo tá me trazendo essa realidade. Agora é prático, eu tô vivendo isso. Não tá sendo legal, tá me fazendo sofrer. E aí a gente vai buscar mudar. A segunda é decidir conscientemente, a gente já antecipa. De manhã a gente já diz, olha, hoje eu vou ficar muito atenta, hoje eu sou senhor da minha alma, capitão do meu destino, senhora da minha alma, capitão do meu destino, e sou dona da minha mente, dono da minha mente. Eu decido. Pensamento negativo aqui não tem vez. Eu uso uma frase de Saint-Germain no livro de Ouro de Saint-Germain, que é: eu sou a presença guardiã que me protege e consome imediatamente tudo que queira me perturbar. Ou seja, toda e qualquer emoção, todo e qualquer pensamento ou influência negativa que queira me tirar ali da minha sintonia com a minha presença eu sou. E aí então ele diz que dessa forma a gente deve procurar deliberadamente os aspectos positivos de qualquer questão, como o exemplo que eles trouxeram aí, que é o pai que chegava e encontrava o filho fez xixi na cama mais uma vez. Aí qual é o aspecto positivo dessa questão? Não tem aspecto positivo, mas o que é que eu realmente gostaria de chegar e encontrar? A cama seca, meu filho feliz. Olha que a criança que faz xixi na cama quando já passou do momento de fazer, ela fica, como ele disse, muito envergonhada. Assim diante, além de tudo, se é um pai ou uma mãe que também não entendeu isso, pode até haver agressão mesmo, verbal e física. Isso deve ser como que diz, um pesadelo para a própria criança também. Então, o que seria a situação ideal? Que o pai chegasse e o filho tivesse
super feliz ali, orgulhoso dele, não fez xixi na cama. E aí, quando ele se, então, alinhou com essa emoção, vibrou, né, no que ele queria, que era isso, o filho parou de fazer xixi na cama. Então, exatamente isso, a gente tem que deliberadamente procurar os aspectos positivos de cada questão, se perguntar, como a gente já disse ali nas páginas anteriores, o que eu realmente quero, o que eu realmente escolho para essa situação, e aí há toda aquela anuência, então, do universo, da fonte com a gente, que faz com que a situação mude. Cada vez que um pensamento ou emoção negativa quiserem tomar conta de você, o encontrarão preparado para identificá-lo e mudá-lo. Salve a si mesmo, concentre-se no que faz você se sentir bem. O processo de colocar nos eixos é a ferramenta que vai trazer o que você deseja. É o processo através do qual você decide conscientemente. Sim, quero procurar o que desejo e não vou mais olhar na direção da falta. Ou seja, essa palavrinha aqui eu acho que traz, é a chave de tudo. Você decide conscientemente, porque o nosso poder é a escolha. O poder que a gente tem é a escolha. Ninguém pode escolher por nós. Nesse caso de mudar os nossos pensamentos, pensar o que a gente está pensando, do negativo para o positivo. E aí a gente escolhe conscientemente e aí a gente não vai mais olhar na direção da falta, porque eles dizem que quando a gente deseja alguma coisa, é como a gente ficar mais concentrado na ideia de que a gente não tem aquela coisa do que na vontade de tê-la. Ou seja, o pai que deseja que o filho pare de fazer xixi na cama, ele se concentra mais na ideia de que ele faz xixi na cama. Ele se concentra mais no negativo, ao invés de se concentrar na ideia de chegar no quarto e ver que ele não fez xixi na cama. Foi o exemplo que eles trouxeram ali no vídeo anterior. Então, salve-se a si mesmo. Só nós podemos nos salvar nesse caso. Só a gente pode aterrar o suco dos pensamentos negativos e passar a mudar a direção dos nossos pensamentos. Então, a gente deve dizer, sim, eu quero procurar o que desejo e não mais olhar na direção da falta. O processo de colocar nos eixos é contínuo, hora a hora, segmento por segmento, sempre escolhendo o positivo. É a maneira de você se sentir bem, e a maneira de conseguir qualquer coisa. E eles disseram que nessa segunda parte, então o Jerry Hicks disse ali, quando eu li, que a gente então ia conseguir que eles nos ensinariam como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter, ou seja, conseguir qualquer coisa. Eles disseram que esses 22 processos que eles realmente transformariam a nossa vida e eles disseram também, deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui, que havia muito amor nesses processos. Aqui eles dizendo... Você agora lembra que não há uma fonte do mal, ou fonte da doença, ou da falta. Você pode permitir o bem-estar ou resistir a ele, mas tudo que lhe acontece depende de você. Ou seja, tudo que acontece depende da vibração em que nós estamos. Tudo que acontece depende do nosso ponto de atração. E é isso que eles estão ensinando aqui. Estão nos ensinando a mudar o nosso ponto de atração para que a gente possa receber tudo que a gente busca, que a gente deseja ser, fazer ou ter. Então, gente, esse aqui foi o final então do 16º processo, que é colocar nos eixos, que termina exatamente dizendo salve-se a si mesmo. Vamos então ser os senhores e senhoras da nossa mente, vamos ser capitães do nosso destino, senhores da nossa alma e prestar atenção nos nossos pensamentos. É só assim que a gente vai vibrar na frequência do nosso desejo. É só assim que vai se concluir a terceira etapa do processo do peça e receberá. A primeira a gente pede, a segunda a fonte responde. E a terceira a gente se abre para receber, a gente vibra na frequência do nosso desejo, ao invés de ficar vibrando na frequência da falta, daquilo que a gente deseja. Então, dessa forma, sim, a gente consegue tudo que a gente quiser ser, fazer ou ter. Eles estão prometendo aqui
Eu acredito, estou ficando super entusiasmada com a forma tão clara e tão simples que eles estão passando da gente conseguir mudar esse padrão, então, que é o que não nos deixa receber. Então, gente, nós vamos para o próximo processo, é Roda da Fortuna. Acredito que pelo título é mais um que vai ser focado bem ali para as questões financeiras. Eu espero que se você estiver gostando e quiser compartilhar, quiser conhecer alguém que você acredita que também vai se beneficiar com esses processos que eles estão passando, os ensinamentos desse livro fantástico, foi a Louise Hay, então, aquela autora do Ame-se, Cure Sua Vida, um dos livros dela, muito bons mesmo, ela tem muitos outros, que pediu para eles fazerem então todo esse ajuntamento de todas os ensinamentos dos Abrahams nesse livro, então, que realmente é surpreendente, é fantástico. E aí, então, se você quiser achar que alguém vai se beneficiar também, quiser compartilhar, por favor. Se você quiser deixar seu like, também eu agradeço. Se quiser entrar no meu canal, tem outros livros, esses que eu citei, do Napoleão Hill e muitos outros, assim com nesse mesmo direcionamento de como a gente faz para pedir e ser atendido, tá bom? E aí, então, se você quiser entrar lá e deixar também se inscrever, eu vou ficar muito agradecida e espero contar com você para que a gente conclua esse livro, tá bom? E eu deixo durante aí, agora aqui, toda a playlist dele que eu fiz desde o início, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!